Buenos días, me llamo Tiziane, soy brasileña. Perdão por mi espanhol e acento brasileiro. Vou apresentar o trabalho Vino como Cultura e Identidade no Vale dos Vinhedos, Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso objetivo é pensar o vinho como cultura, identidade e memória no território Vale dos Vinhedos, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Esta região foi colonizada predominantemente por italianos, imigrantes, e onde a produção vitivinícola ha prevalecido, volviendo-se uma das principais responsáveis por desenvolvimento econômico da região. Nuestra estrutura de trabajo es metodología, orígenes y contextualización de vitivinicultura en la región, turismo del vino, terroir, indicaciones geográficas como promotores del turismo del vino y el vino como elemento de la identidad de estos territorios y su relación con turismo. Y finalizamos con las consideraciones finales. Nuestra metodologia é estudo exploratório de corte qualitativo, buscando assim uma maior aproximação com a temática. Se realizou uma investigação bibliográfica e de campo, buscando dados da colonização dos italianos, da produção vitivinícola e do enoturismo. Se realizaram entrevistas com produtores, vitivinicultores, e as informações foram analisadas por el instrumental interpretativo da sociologia, antropologia e geografia. Primeiramente, trabalhamos orígenes e contextualização da vitivinicultura em Vale dos Vinhedos. É a primeira região do Brasil a obter as indicações geográficas. Em 2002, a indicação de procedência e em 2012, a denominação de origem. A região é o principal destino de turismo del vino em Brasil, tendo registrado em 2017 cerca de 415 mil visitantes. Nos basamos em trabalhos de Giron, Valduga, aqui presente, de Paris, Falcade, que estudam esta região em la colonização italiana, e tentamos descrever brevemente a origem e a trajetória vitivinícola, demonstrando a forte relação entre essa atividade e a cultura do imigrante italiano. Em 1875, as primeiras famílias chegaram em la região e passaram a produzir o vinho, primeiramente para sua própria subsistência, com a Vida Isabel, e depois como principal fonte de renda. Os pesquisadores identificam 4 fases distintas da vitivinicultura, desde sua introdução na região. São ejes policultura, expansão da vinicultura, especialização e referenciação espacial de los vinos. Esta última fase se inicia a meados da década de 1990 e lá está de los dias de hoje. Neste período, o turismo passa a ter papel importante junto às indicações geográficas, difundindo, consolidando a imagem do território del vino.
Por último, constatamos que a cultura da uva e do vinho, ao longo do século XX, conformaram o paisaje, o comércio, costumes, festividades e estratégias de vida, convertendo-se em um atrativo relevante para o turismo, estabelecendo relação de simbiose com as estratégias de valorização de produtos da identidade regional, conforme será apresentado na próxima secção. E neste ponto do trabalho, abordamos as noções relacionadas ao turismo del vino, terroir, indicações geográficas, enfatizando a estratégia de diferenciação dos produtos com base em la identidade e especificidade local, em um mercado cada vez mais competitivo. Buscamos reflexionar sobre como as ações direcionadas às indicações geográficas e ao turismo atuam de forma sinérgica em el território, contribuindo a valorizar a cultura, memórias e hábitos locais em um processo que se retroalimenta. No Vale dos Vinhedos, a partir do período de 1990, há um crescimento expressivo do turismo, com uma oferta diversificada de atrações que incluem o paisaje e a cultura do território del vino. Há oferta de hospedagem, gastronomia, atividades culturais e a criação de rutas e recorridos turísticos. As indicações geográficas e o turismo del vino se sobressalen no contexto da globalização, em que a valorização dos produtos locais se destacam com um processo de interdependência paradoxal entre o global e o local. As indicações geográficas buscam associar ao imaginário do consumidor as relações de produção com a cultura e a tradição, a tipicidade e a qualidade. Através do turismo, os consumidores podem experimentar a tradição e seu imaginário. Em um processo de simbiose, as indicações geográficas fazem que as experiências do turista sejam percebidas como mais autênticas. Diante disto, em la seguinte secção se discute como os aspectos culturais se articulam em la construção da identidade do território e são movilizados para o desenvolvimento do turismo. Nos basamos em los estudos de investigadores da antropologia e sociologia da alimentação, entre eles Lévi-Strauss, Garin, Contreras, Fischler, Mary Douglas e Mintz, para reflexionar sobre o vinho enquanto a este como cultura e identidade. Partimos dos aportes de Lévi-Strauss para entender a uva como é o crudo e o vinho como o elaborado. E a cultura é o responsável por la transformação do alimento crudo em elaborado. A partir das contribuições de Garini, Contreras e Fischler, reflexionamos sobre a simbologia e identidade do vinho. Constatamos que, primeiramente, a produção do vinho para consumo próprio tinha o intento de manter a tradição, revelando o desejo de permanência de los hábitos e costumes desta comunidade, simbolizando o vínculo com o passado. Assim, surge um novo grupo social, o colono italiano, agricultor, trabalhador, apreciador do vinho, centrado na família e na terra, sendo que o hábito de produzir e tomar vinho los identifica em oposição a outras etnias e identidades. Aunque o processo de elaboração do vinho e da identidade cultural da população tenha transformado ao longo do tempo, é evidente que a valorização da terra, do trabalho, da etnia e do legado de vinho
continúa siendo parte de las representaciones sociales de estos espacios conforme el relato de nuestros entrevistados. Constatamos que en la promoción de la Ruta Valle dos Viñedos hay un énfasis a los aspectos culturales relacionados a la historia y al inmigrante italiano, bem como a la indicación geográfica. Se habla de identidade local e territorial, incrementando-se a ello la idea de cultura en la indicación geográfica, en consonancia con tendencias alimentares del consumidor contemporáneo, integrando gastronomización del alimento, salubridad y consumo político, reforçando o hilo condutor entre comida e turismo. Assim, reflexionamos a partir de Canclina e Fleischer e Távila sobre a alimentação enquanto consumo, podendo ser um campo revelador de identidades recompostas. Comprovamos que os paisajes vinícolas, comidas harmonizadas, degustações de vinhos, histórias e memórias são convertidas em produtos turísticos para consumo de las rutas de los vinos, mas que observar el turista quer experimentar. A oferta crescente de passeios em que o turista realiza a cosecha, el pisado de la uva en el viñedo, também demonstra a tendência de consumir el passado, em uma expressão de nostalgia que recupera e recria manifestações, muitas vezes desarticuladas de seus orígenes, confiriéndole a la tradición una dimensión de espectáculo y consumo en un proceso de recreación de lo auténtico. Así, la cultura material e imaterial se conectam, configurando atrativos que evocam valores de la memória del colono italiano em um processo de ressignificação e recriação de la identidade. Finalizamos discutindo que a lo largo do tempo várias transformações foram evidenciadas em estes espaços geográficos, a obtenção de las indicações geográficas e do desenvolvimento do turismo han cambiado tanto positivamente e negativamente. O incremento da qualidade dos vinhos, a valorização da identidade e da cultura local e ao desenvolvimento socioeconômico são alguns dos aspectos positivos. Em compensação, um aumento da concentração de terras, a especulação imobiliária, a perda de caracterização do paisagem e novos proprietários de empreendimentos que não têm vínculos com o território são problemas que surgiram e necessitam ser transformados em equação. Por compreender-se que a identidade é uma construção dinâmica, influenciada por diversos fatores, percebemos que a descaracterização da identidade vitivinícola da região pudera comprometer o futuro da estratégia adotada, sendo fundamental a discussão sobre essas problemáticas no âmbito político e acadêmico. Gracias. A continuación daremos la palabra a Jérémy Arnaud de la Unión Interprofesional de Vinos de